O jurista Ives Gandra Martins respondeu à colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que distorceu suas declarações. O jurista havia comentado pouco após a divulgação das primeiras mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e seus auxiliares que não via problema em haver comunicações informais entre magistrados, nem tampouco entre magistrados e membros do Ministério Público. Ives Gandra Martins havia ponderado que, embora ele não visse problemas nas conversas, o Supremo Tribunal Federal anulou julgamentos da Lava Jato com base nesse argumento e agora teria que enfrentar sua própria jurisprudência. A colunista interpretou a fala do jurista para dizer que ele não via problemas nas mensagens da equipe de Moraes divulgadas por Glenn Greenwald e por isso se oporia ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ives Gandra Martins explicou que, tendo em vista que suas declarações foram repercutidas, é necessário explicar. Ele apontou: umas observações minhas têm repercutido, havendo necessidade sempre de explicações. A Folha de São Paulo, na sexta-feira, Mônica Bergamo, pega trechos de uma entrevista dada e vale a pena um esclarecimento. Eu entendi, disse, que as conversas que se possam manter, quaisquer que sejam, entre membros de um próprio gabinete de um mesmo titular, isto é, STF, tendo como titular o ministro Alexandre de Moraes, por mais inadequadas que sejam, a meu ver, estas conversas não podem prejudicar a decisão. A decisão tem que ser feita com base em fatos, com base nos eventos que lá estão. Ele comparou: da mesma forma que, em relação às condenações do presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro e as conversas que ele teve com os membros do Ministério Público, deveriam ter o mesmo tratamento. Não poderiam fazer as acusações que fizeram ao Sérgio Moro e não utilizar a mesma régua. O jurista lembrou que houve novas mensagens que foram reveladas e que essas mostraram que a equipe do ministro Alexandre de Moraes acessou dados da Polícia de São Paulo. Ives Gandra explicou: isso eles não podem fazer sem autorização ou sem provocação, a não ser que, enfim, cada um deles se sinta o verdadeiro grande irmão do romance 1984 de George Orwell, que podem entrar em tudo, onde quiserem, como quiserem, da forma que quiserem. Isso eu acho grave. Mas quem tem que reagir contra isso é a Polícia do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, porque não podiam fazer. Ives Gandra Martins acrescentou: um terceiro ponto que me parece importante. De rigor, se nós vemos pelas conversas, à medida que vão sendo publicadas, que há uma obsessão por parte dos dois gabinetes do ministro Alexandre de Moraes de atingir bolsonaristas. O jurista lembrou a perseguição à imprensa independente às vésperas da eleição e a perseguição às redes sociais e apontou: há uma obsessão muito grande. Isso me leva a outro ponto. Essa obsessão contra bolsonaristas, contra o presidente Bolsonaro, demonstrada em todas essas mensagens, não tiraria a imparcialidade da decisão? Vale dizer, um juiz que tem que ser absolutamente imparcial. Os comentários que se fazia. Não é matéria para repensar se essas decisões não estão prejudicadas por essa obsessão anti-Bolsonaro e anti-bolsonaristas? O jurista voltou a comparar com o caso da anulação dos processos de Lula, questionando: Lula foi condenado em 4 instâncias, um juiz, 3 desembargadores, 5 ministros do STJ, 11 ministros do Supremo. Depois, o ministro Fachin descobriu que todos eles não perceberam algo muito simples, que aquele juiz era incompetente, e anularam todos os processos. Entre os argumentos utilizados, o de que havia indícios de que o juiz Sérgio Moro tinha conversado com Dallagnol, com procuradores, de certa forma prejudicando a imparcialidade da decisão. É evidente que é interessante. Todos eles, magistrados competentíssimos, não perceberam algo tão elementar como era a incompetência de foro. Mas eu não quero entrar nesse ponto. Da mesma forma que foram anulados todos os processos, não as provas que continuam lá, mas os processos, pergunto: não é o caso de fazermos hoje a revisão de
todos esses processos que foram feitos dentro desse ambiente de envolvimento político, de obsessões, de ódios que tem caracterizado a política do Brasil nesses últimos 2 anos. E com imparcialidade, serenidade, verificar se é justo pôr por 17 anos na prisão pessoas que nunca tiveram nenhuma passagem pela polícia, nunca tiveram uma arma na mão? Gandra disse: anularam tudo em relação ao Lula sem anular as provas. Por que não fazer uma anistia a partir do Supremo? Tenho a impressão de que se o Supremo tomasse essa posição, de fazer uma revisão daquela decisão, baseada em tudo isso que foi publicado, mostrando que havia uma obsessão antibolsonarista e que, por outro lado, não podia haver, como disse o ministro Nelson Jobim, como disse o ministro Marco Aurélio Mello, de fato, um golpe de Estado sem armas. O jurista sugeriu recomeçar, passando a limpo o passado, uma vida nova, soltando todos esses cidadãos que estão, a meu ver, cruelmente presos por 17 anos, quando, na verdade, nunca teriam a menor condição de dar um golpe de Estado. Ele ressaltou que chama os ministros da Suprema Corte à reflexão, uma reflexão sobre seres humanos que lá estão e sobre tudo isso que tem acontecido, sobre esse momento de permanente radicalização e ódio no país. Ódio esse que atingiu os próprios tribunais, as obsessões que nós estamos vendo por essas mensagens. Não seria o caso de repensar? Não seria um gesto de uma grandeza monumental por parte do Supremo? Uma pacificação nacional que não viria dos poderes políticos, mas o que é mais importante, viria do Supremo Tribunal Federal, que readquiriria a imagem perante a sociedade que infelizmente vem perdendo nos últimos tempos. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, prisões em massa, confiscos, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. Há mais de 5 anos, o Senado Federal Brasileiro assiste a tudo isso e se omite. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Umas observações minhas têm repercutido a necessidade sempre de explicações. A própria Folha de São Paulo, na sexta-feira, na coluna da Mônica Bergamo, pega trechos de uma entrevista dada e vale a pena um esclarecimento. Eu entendi e disse
que as conversas que se possam manter, quaisquer que sejam, entre membros de um próprio gabinete, de um mesmo titular, isto é, TSE, STF, tendo como titular o ministro Alexandre de Moraes, por mais inadequadas que sejam, a meu ver, essas conversas não podem prejudicar a decisão. A decisão tem que ser feita com base em fatos, com base nos elementos que lá estão. Da mesma forma que em relação às condenações do presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro e as conversas que ele teve com os membros do Ministério Público, algo que acontece permanentemente nas comarcas do interior de pequenas cidades, conversas entre membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, deveriam ter o mesmo tratamento. Nenhuma, nem outra relevante. Não poderiam fazer as acusações que fizeram Sérgio Moro e não eliminar, evidentemente, como fizeram, a mesma régua que o Supremo usou, de rigor, a meu ver, incorreta, porque não vejo problema nenhum, mas essa régua, ela deveria ser repensada no caso. Foi isso que eu disse. Segundo ponto que me parece relevante dentre esses vídeos, aquele que foi revelado sexta-feira pela Folha de São Paulo, é de que eles acessaram conversas e mensagens da Polícia Estadual de São Paulo. Isso eles não podem fazer sem autorização ou sem provocação, a não ser que, enfim, cada um deles sinta o verdadeiro grande irmão do novela, do romance 1984 de George Orwell, e que podem entrar em tudo onde quiserem, como quiserem, da forma que quiserem. Isso eu acho grave. Mas quem tem que reagir contra isso é a Polícia do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, que não podiam fazer. Terceiro ponto que me parece importante é, de rigor, nós vemos pelas conversas, à medida que elas vão sendo publicadas, que há uma obsessão por parte dos dois gabinetes do ministro Alexandre de Moraes de atingir bolsonaristas. E o que ocorreu? A Revista Oeste, a Jovem Pan, a Gazeta do Povo, 15 dias antes das eleições, foram atingidas por decisões do ministro. Nós estamos vendo o Musk fazendo ataques àquilo que seria uma ordem secreta do ministro, não sei se existiram ou não, mas diz ele que a sua empresa recebeu ordem nesse sentido. O que é uma obsessão muito grande. Isso me leva a um outro ponto. Essa obsessão contra bolsonaristas, contra o presidente Bolsonaro, demonstrada em todas essas mensagens, não tiraria a imparcialidade da decisão. Vale dizer, um juiz que tem que ser absolutamente imparcial, os comentários que se faziam, não é matéria para repensar se essas decisões não estão prejudicadas por esta obsessão anti-Bolsonaro e anti-bolsonarista? Uma pergunta que eu deixo. E a última observação que eu quero fazer nesse meu e-mail é a seguinte. O Lula foi condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância. Um juiz, 3 desembargadores, 5 ministros do STJ, 11 ministros do Supremo. Depois o ministro Forquim descobriu que todos eles não perceberam algo muito simples, que aquele juiz era incompetente. E anularam todos os processos, e entre os argumentos utilizaram que também, enfim, o juiz Sérgio Moro tinha conversado
com o Dallagnol e com os procuradores, de certa forma, prejudicando a imparcialidade na decisão. É evidente que é interessante. Todos eles, magistrados competentíssimos, não perceberam algo tão elementar como era a incompetência de foro. Mas eu não quero entrar nesse ponto. Da mesma forma que foram anulados todos os processos, não as provas, que continuam lá, mas os processos. Pergunto, não é o caso de fazermos hoje a revisão de todos esses processos que foram feitos dentro desse ambiente de envolvimento político, de obsessões, de ódios que tem caracterizado a política do Brasil nesses últimos 2 anos. E com imparcialidade, com serenidade, verificar se é justo por 17 anos na prisão pessoas que não tiveram nunca nenhuma passagem pela polícia, nunca tiveram armas na mão. Tenho a impressão que os ministros da Suprema Corte, todos eles eu respeito, tenho dito isso reiterado no meu Instagram, vamos pensar, anularam tudo em relação ao presidente Lula, se anularam as provas. Por que não fazer uma anistia a partir do Supremo? Tenho a impressão que se o Supremo tomasse esta posição, de fazer uma revisão daquela decisão, baseada em tudo isso que foi publicado, mostrando que havia uma obsessão anti-bolsonarista, e que, por outro lado, não podia haver, como disse o ministro Nelson Jobim, como disse o ministro Marco Aurélio de Mello, os militares de um golpe de Estado sem armas. De repente, para começarmos o país passando a limpo o passado, uma vida nova, soltando todos esses cidadãos que estão, a meu ver, cruelmente presos por 17 anos, quando, na verdade, nunca teriam a menor condição de dar um golpe de Estado. Isso eu gostaria de reiterar, não só aos meus seguidores, mas a reflexão dos ministros da Suprema Corte, que, como eu reitero e que sou criticado por isso pelos meus seguidores, eu admiro e acho que uma reflexão sobre seres humanos que lá estão e sobre tudo isso que tem acontecido, se esse momento de permanente radicalização e ódio no país, ódios esses que atingiram os próprios tribunais, as obsessões que nós estamos vendo por essas mensagens, se não seria o caso de repensarmos, seria um gesto de uma grandeza monumental por parte do Supremo, uma pacificação nacional que não viria dos poderes políticos, mas o que é mais importante, viria do Supremo Tribunal Federal, que readquiriria imagem perante a sociedade que infelizmente vem perdendo nos últimos tempos. É o que eu queria trazer para a reflexão dos meus seguidores.